Voltando aí com o vídeo sobre os princípios expressos da administração pública, nós falamos sobre a legalidade, sobre a impessoalidade. O terceiro princípio que eu quero falar é o princípio da moralidade. Nem tudo que é legal, ou seja, que está previsto na lei, necessariamente vai atender à moral. A moral é a moral do Estado, a moral que o Estado deve preservar, a moral que o Estado deve criar para si, para a melhor gestão da coisa pública, né? A moral dos privados somados. Mas, enfim, tudo que o Estado prevê, tudo que o Estado vai fazer, tem que atender à moral. Eu vou dar um exemplo. Mesmo que, não importa a religião que você tenha, mesmo que você nem tenha religião, mas uma coisa você vai concordar comigo, que a prostituição não atende à moral. Mesmo que você não tenha qualquer religião, qualquer coisa. Você sabe que a prostituição não atende à moral. Mas a prostituição em si não é crime. Veja bem, eu não estou falando aqui que a exploração da prostituição não é crime. Que a prostituição infantil não é crime. Sim, é crime. Tráfico de pessoas com finalidade de prostituição, isso tudo é crime. Mas a prostituição em si, uma pessoa maior de idade que queira fazer sexo por dinheiro e uma outra pessoa que pague por isso, o problema é deles. O Estado não vai se preocupar com isso. O Estado se preocupa com outras coisas. A criança, o tráfico de pessoas, a exploração desse tipo de atitude, aí tudo bem. Mas você há de convir comigo que a prostituição ela não atende à moral. Vamos imaginar aqui uma norma pública, uma norma criada pelo Estado, visando incentivar a prostituição. Essa norma não pode existir, porque apesar dessa norma estar prevista na lei, apesar dela ser feita dentro dos princípios da legalidade e tudo mais, vai trazer também um tratamento impessoal para todas as pessoas que tiverem a prática de prostituição, mas essa norma, apesar de legal e impessoal, ela não vai atender à moralidade. Por exemplo, imagina que o Estado vai conceder empréstimo público com juros diferenciados para quem comprovar a prática da prostituição. Quer dizer, você que não é prostituído, você não pratica a prostituição, não exerce a prostituição, tem juros de 12%. Mas quem fizer a prostituição tem juros de 6%. Apesar dessa norma ser uma norma legal, apesar de também obedecer à impessoalidade, porque todo mundo que comprovar a prática da prostituição vai ter um tratamento igual, essa norma não é moral, ela não atende ao terceiro princípio. Então, nem tudo que é legal necessariamente atende à moral. Tá? O quarto princípio aqui, nós vamos falar, é o princípio da publicidade. Publicidade significa, o próprio nome já diz, os atos são públicos. Os atos que o Estado pratica serão públicos, né? Serão conhecidos de todos. E esse conhecimento ele pode ser através de qualquer meio, pode ser publicação de diário oficial, pode ser mídia impressa, televisão, rádio, qualquer coisa. Né? Desde que o Estado publique, desde que o Estado dê conhecimento ao público daquilo que ele, Estado, está fazendo. Isso tem uma função até do povo controlar aquilo que o Estado faz, porque se o Estado está fazendo aquilo com o dinheiro do povo, o povo tem que saber o que está sendo feito. Tá? Os remédios, os direitos, as garantias constitucionais, elas só existem a partir do momento que o Estado te informa o que ele está fazendo. Então não adianta, por exemplo, entrar com um mandado de segurança, ou entrar com um mandado de injunção, ou uma ação popular contra um ato do Estado, se você não sabe o que o Estado está fazendo. Então você tem que primeiro saber o que ele está fazendo, para depois, se for o caso, entrar, por exemplo, com uma ação popular. Então, esse é o princípio da publicidade. Os atos administrativos, os atos praticados pelo Estado devem ser, via de regra, públicos. Por que eu falei via de regra? Porque a publicidade, nesse caso aqui, é a regra. E existem exceções. Existem atos que o Estado vai poder fazer sem obedecer à publicidade. Mas esses atos serão sigilosos por conta da essência do próprio ato.
Porque o ato, ele é público, mas alguns, para esses atos existirem, eles vão precisar do sigilo necessário. Um exemplo, investigação policial, o inquérito policial. É um processo administrativo, o inquérito policial é um processo administrativo. Os atos praticados ali, muitas das vezes, são sigilosos. Por que essa investigação policial é sigilosa? Porque a investigação necessita desse sigilo. Se o investigado souber que está sendo investigado, e algumas das vezes, ele vai prejudicar a investigação, ele vai fugir, vai prejudicar a aplicação da lei sobre ele. Então, a essência do próprio ato, alguns deles, a essência é necessariamente um sigilo adequado a esse ato em si. O que você deve saber aqui é que a publicidade é a regra e que nessa regra existem exceções. Você não precisa saber quais são os atos sigilosos, até porque não existe um estudo exaustivo sobre tais e quais atos são sigilosos. Isso, conforme você vai estudando direito, você vai vendo um ou outro que é sigiloso. Mas o que você precisa aqui por hora? Apenas saber que existe a publicidade por tal motivo e que existem exceções a essa regra. Tá? Então, o quinto e último princípio expresso, o princípio da eficiência. Ele foi trazido pela Emenda Constitucional número 19/98. É um princípio da eficiência, é o último princípio expresso aqui na Constituição. Foi trazido pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Ou seja, esse princípio, esse último princípio, ele não fazia parte do texto originário da Constituição Federal de 1988. Ele foi acrescentado ao texto constitucional 10 anos depois, no ano de 98. Isso já foi perguntado em prova. A partir do momento que ele está na Constituição, é a Constituição, não se preocupem. Tem alguma relevância com relação a direito constitucional, com relação a controle de constitucionalidade, mas por aqui a única relevância aqui é cair na prova, isso que já caiu. O princípio da eficiência significa o Estado ele deve alcançar, ele deve pegar para si aquilo que for mais eficiente naquele momento. Então, existe um modo mais eficiente de gerir essa coisa. Então, o Estado tem que pegar esse modo mais eficiente para gerir a tal coisa. Eu vou citar um exemplo. Eu, Leandro, sou advogado. Quando eu fazia estágio no escritório de advocacia, lá nos anos 90, em que a internet mal tinha entrado no Brasil, estava engatinhando, né? O advogado que eu trabalhava, ele mandava eu ir no fórum quase todo dia, para ir ver andamento de processo, né? Para ver há quantos anos aquele processo. E muitas vezes eu chegava lá e a informação do processo era a mesma da semana passada. Ou seja, o processo não teve andamento nenhum, está na mesma, né? Está estabilizado. Então por que eu fui lá? Perdi meu tempo. Então, mas se você não fosse lá, você não ia saber. Com esse início dos anos 90, no meio dos anos 90 para cá, já houve uma implementação mais forte do sistema de internet, né? A rede de internet. Então o que o Estado pensou? É muito mais eficiente colocar o andamento do processo na internet, de modo que você tenha acesso a esse andamento na sua casa, no seu escritório, no seu celular, do que ficar tendo que vir aqui no fórum, vai entulhar o fórum, vai prejudicar o trabalho do advogado, do estagiário, porque esse tempo que ele está perdendo, ele poderia fazer outra coisa. Então a internet veio para ser mais eficiente, então o Estado tem que pegar isso para ele. E o Estado pegou. Então os andamentos aí, você vê andamento de processo através da internet. E hoje em dia mais ainda, porque o próprio processo ele já é um processo eletrônico, né? Você já folheia, não em todas as situações do Brasil, mas na maioria deles, processo você já folheia o processo através da internet. É muito mais eficiente do que você ter que ir lá no fórum pegar o processo, pedir ao juiz para fazer carga. Então, você já vê o processo na internet. Então, o que é mais eficiente? É isso aqui? Existe? Então o Estado deve alcançar para si. O Estado deve pegar aquilo que é mais eficiente para si. Esse é o princípio da eficiência. Então, recapitulando, nós temos no princípio, os princípios expressos, que são o LIMP, né? Como eu já tinha falado, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios expressos na Constituição. Cuidado, porque existem outros princípios, em outro vídeo a gente comenta isso, os princípios reconhecidos, e em prova já foi perguntado, quais são os princípios
expressos na Constituição. Aí eles colocam, por exemplo, letra A, bota legalidade, letra B, impessoalidade, por aí vai, moralidade, publicidade, e na letra E eles colocam supremacia do interesse público. Bom, ele está perguntando quais são os princípios expressos, exceto, então, a legalidade é expressa? Sim. A impessoalidade, a moralidade, a publicidade são expressos? Sim. Exceto o último lá que eles colocaram, supremacia. Então, só para você saber, os expressos, ou seja, aqueles previstos no artigo 37, caput da Constituição, são esses 5. E em prova eles perguntam isso. Além de também perguntar o teor aí e a essência de cada um desses princípios. Tá?